Meus prezados amigos, caros colegas e irmãos em Cristo Jesus. Hoje é dia 27 de junho de 2021. Quero começar orando assim. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal forma que alcancemos corações sábios. Devemos viver hoje como se fosse o último dia de nossa vida, preparados para a volta de Jesus que se dará a qualquer instante. Ou mesmo podemos iniciar a grande viagem de volta ao eterno. Eu quero inicialmente me solidarizar com aqueles que perderam entes queridos, amigos, vítimas desta pandemia, que no Brasil já ultrapassou a casa dos 500 mil pessoas. Minha palavra é que Deus tem o suprimento da graça para consolar-vos através do Espírito Santo. E é assim que eu peço a Deus, que esteja com cada um de vocês, trazendo o suprimento de graça do consolo. Quero conversar com vocês hoje sobre um tema que é bastante complicado e que realmente é muito difícil de ser suportado. Eu daria a ele o título de A Traição Dói. A traição dói. Quero conversar com vocês sobre um discípulo de Jesus, Judas Iscariotes, que nasceu em Querioto, localidade da Judéia. Era o único discípulo que não era galileu. Era filho de Simão de Queriote, sendo seu nome uma helenização do nome hebraico Judá. Alguns estudiosos entendem que o nome Judas foi diabolizado no Novo Testamento com a intenção de agredir o povo judeu como sendo responsáveis morais pela morte de Cristo. Segundo a tradição, foi um dos primeiros a juntar-se a Cristo e provavelmente por isto e por ser um dos poucos instruídos, tornou-se o tesoureiro dos apóstolos, ou seja, foi designado para cuidar do dinheiro comum. O seu aspecto era de um homem realmente convertido, preocupado com os pobres. Era de pouco falar, e as poucas vezes, ou pelo menos uma das vezes que fala, foi censurando a mulher que derramou um vaso de alabastro nos pés de Jesus, justificando sua crítica com a afirmação de que poderia aquele perfume ser vendido e dado o dinheiro aos pobres. Ele sempre esteve presente com os 12 discípulos e teve do mestre total confiança, tanto assim que cuidava do dinheiro da missão. Ele podia enganar a todos os seus companheiros e até mesmo a multidão que seguia Jesus, mas não poderia jamais enganar o mestre. Quando Jesus disse aos discípulos que estava subindo para Jerusalém, disse o que esperava por ele. E o que esperava por ele?
traição e morte. Mas Jesus deixou claro: ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Jesus, em seu íntimo como Deus onisciente, sabia que Judas o haveria de trair. Chegando em Jerusalém, mesmo sabendo que Judas o trairia, ainda assim pediu que preparassem a Páscoa e convidou a todos, incluindo Judas Iscariotes. Durante a ceia, deu Jesus aos discípulos as últimas instruções. Disse que naquela noite todos o abandonariam e até mesmo seria negado por Pedro e também que seria traído. Quando disse que seria traído, os discípulos começaram a dissertar entre si, perguntando quem seria o traidor. E antes de começar a cear, Jesus dá aquela aula ou aquela lição de humildade e aí chegou a lavar os pés de Judas, mesmo sabendo que ele o trairia. Iniciado a ceia, Jesus deu uma noção aos discípulos de quem seria o traidor. Aquele que meter o seu pão no meu prato, esse é o traidor. No instante em que a ceia começou, Judas Iscariotes meteu o pão no prato de Jesus. Jesus olhou para ele e disse-lhe: o que tendes que fazer, fazei-o depressa. Naquele instante, Judas se retirou apressado. O relato bíblico nos dá a entender que Judas Iscariotes não continuou com eles. E ele ali, Jesus, continuou e tomou a ceia, e agora já estando com ele apenas os 11 discípulos. E foi a ocasião em que Jesus instituiu aquilo que chamamos a Santa Ceia. Tomando o pão, o vinho, havendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: esse pão é o meu corpo e esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Não beberei desse fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Por muitas vezes Jesus esteve naquele lugar, o Monte das Oliveiras, para orar, mas desta vez era e foi diferente. Estava sendo a última vez que estaria orando no Monte das Oliveiras, porquanto a cruz já se divisava no horizonte. Chegando no Monte das Oliveiras, mais propriamente um lugar chamado Getsemane, disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Como sempre eu fazia,
convidou a ir consigo os 3 discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, e disse-lhes: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E avançando um pouco mais adiante, Jesus prostrou o seu rosto e orava intensamente. Naquele lugar, Jesus experimentou a maior angústia que o ser humano normal não aguentaria. Pesava sobre ele os meus pecados, os teus pecados. A dor era tamanha que dos seus poros brotaram sangue. E ali, naquele lugar, em um dado momento, aproxima-se dele Judas Iscariotes. Nesse instante, a máscara cai. Judas Iscariotes dá um beijo em Jesus. Não era um beijo de respeito, não era um beijo de afeição, não. Era um beijo de traição. Porque com aquele beijo, Judas Iscariotes estava entregando Jesus aos seus algozes. Era perto da meia-noite. A partir daquele momento, inicia o Calvário de Jesus. Judas Iscariotes, caindo em si, viu rasgar-se o seu coração e, atormentado em suas convicções e dúvidas, sentiu um profundo remorso, uma dor na alma por ter traído o Filho de Deus. E não suportando a dor de sua consciência, pôs uma corda em seu pescoço e se enforcou. Triste fim de quem andou com Jesus, o Filho de Deus, por 3 anos, teve a oportunidade de tê-lo recebido em sua inteireza. Até aparentemente parecia ser um deles. Porém, quando a máscara cai, ele se sente o mais miserável dos homens. O seu amor ao dinheiro, que havia falado mais alto e que havia induzido pelos sacerdotes a mostrar onde estava Jesus, o fez a troco de 30 moedas de prata, que naquele tempo correspondia ao preço de um escravo, prometendo que só o prenderiam durante as festividades da Páscoa judaica. Judas Iscariotes conhecia muito bem os lugares onde o Salvador gostava de ficar e foi fácil localizá-lo. Conforme combinado, em troca de 30 moedas de prata, identificou Jesus para os soldados romanos, beijando-o e chamando-o de mestre. Imediatamente, Jesus diz a ele: amigo, com um beijo trais o Filho do Homem? Jesus não estava preocupado consigo mesmo e do que o esperava, mas ele estava preocupado
com aquele que ele havia aceitado como amigo. Imediatamente preso, os soldados levaram Jesus para a casa de Caifás, que onde também se encontrava Anás, o sogro de Caifás, e diversos outros sacerdotes. Lá mesmo, improvisaram uma sessão extraordinária do conselho, o que habitualmente era realizado pela manhã no templo, com a presença de todos os membros. Conta o evangelista Mateus que Judas se arrependeu amargamente depois que viu a crucificação de Jesus. Jogou as 30 moedas aos pés dos sacerdotes e, em seguida, dominado pelo remorso, suicidou-se enforcando-se em uma árvore. Um dos evangelistas a identifica como figueira. Também, segundo a tradição, os sacerdotes pegaram o dinheiro e compraram um terreno para servir de cemitério aos estrangeiros, sendo posteriormente esse lugar chamado de Campo do Sangue. Judas se enforcou. Olhando os dois escritos, vemos que existe uma diferença de tempo entre o que Mateus escreveu e o que Lucas, nos Atos dos Apóstolos, escreveu. Ambos escrevem para comunidades diferentes. Mateus escreve para judeus de Jerusalém, em aramaico, 50 anos depois de Cristo, e Lucas, 60 anos depois de Cristo. E numa distância pequena entre o acontecido e o escrito. Muitos dos que ouviam o evangelho de Mateus viveram aqueles fatos, presenciaram e participaram. Enquanto que Lucas não foi discípulo de Jesus, acompanhou em particular a Paulo nas suas viagens e seus ouvintes. Lucas era um médico grego e ele escreveu o seu evangelho, o evangelho de Lucas, 70 anos depois de Cristo. Não conhecia nem a Palestina ou Jerusalém, muito menos onde se localizava esse campo Aceldama, o campo de sangue. Na compreensão dos fatos, podemos dizer que o que Mateus descreve são os fatos reais do momento. Judas, vendo que Jesus fora condenado, se arrependeu e pegou as 30 moedas e quis devolver aos sacerdotes. Mas eles não receberam. E Judas foi se enforcar. Os chefes e sacerdotes compraram com este dinheiro impróprio para o templo, dinheiro de sangue, um campo para sepultar os estrangeiros. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, aparece mais tarde e simplesmente não repete o fato, mas só narra as consequências. Em Atos 1:18 diz que, caindo Judas de cabeça para baixo, arrebentou pelo meio e derramando-se todas as suas entranhas. Portanto, pode assim se entender que Mateus trata do modo da tentativa de suicídio
E Atos dos Apóstolos, por sua vez, descreve o resultado. Lucas simplesmente narra o acontecimento depois do fato acontecido, o suicídio. Pelo visto, Judas atou uma corda ao galho de uma árvore e tentou enforcar-se por pular de um penhasco, e uma explicação razoável e compreensível, a Aceldema localiza num penhasco rochoso perto de Jerusalém, ao lado da Geena, onde se levava toda a imundícia da cidade e da limpeza dos animais para os sacrifícios. Quer me parecer que a corda ou o galho da árvore se rompeu, de modo que ele despencou de cabeça para baixo e se arrebentou nas rochas. E eu tenho aqui um parênteses apenas para a compreensão de vocês. Jerusalém, por estar junto ao deserto da Judéia e dos vários cercos que sofreu, praticamente não possuía árvores de porte, e a árvore escolhida por Judas não aguentou o seu peso e quebrou. A topografia em volta de Jerusalém torna esta conclusão razoável. Judas Iscariotes tomou consciência do estrago que sua traição provocara na vida de Jesus e suicidou-se. Somente tem noção da dor da traição quem a experimentou em sua vida. Mas o mais grave, meus caros amigos, meus irmãos, é que ainda hoje, transcorrido mais de 2000 anos desses acontecimentos, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, seja de que bandeira for, ainda continuamos traindo Jesus. Traímos Jesus até mesmo quando ajoelhados estamos orando e dizemos a Ele que o amamos e que daríamos até nossas vidas. Porém, quando vem a primeira dificuldade, murmuramos e muitas vezes maldizemos a Deus pelo que está acontecendo. Não estou aqui generalizando, mas me coloco entre vocês. Isto acontece desde o simples membro até os líderes mais bem conceituados na igreja. E assim feito, perguntamos: no que temos traído a Jesus? E continuamos a esconder atrás de uma máscara de farisaísmo. Não mais o traímos com um beijo, mas pelos nossos atos levamos aqueles que chamamos de mais fracos a desistir da carreira cristã. Há alguns anos atrás, estava eu em uma igreja tradicional e lá ocupávamos a função de presbítero e professor de escola bíblica dominical. Apenas para esclarecer a você que porventura desconheça como é administrada a igreja, cumpre-me explicar melhor o que é presbítero. Nas igrejas denominadas tradicionais, o governo é composto de um presbítero docente, esse sempre é um pastor
devidamente ordenada pelo concílio e investido, e que cuida especificamente do ensino. E existe os presbíteros regentes, eleitos e ordenados pela igreja local, formando um conselho com a incumbência de administrar a igreja. Esse conselho, por sua vez, elege um vice-presidente eleito entre os seus pares e que tem ele agora a responsabilidade de cuidar da igreja na ausência do pastor. Eu diria assim que ele seria o vice-pastor. Eu pertenci a uma dessas igrejas. Era vice-presidente do conselho e, via de consequência, presbítero regente. Estarei narrando para nossa reflexão e aprendizado o que aconteceu nesta igreja acima mencionado. O pastor da igreja estava ausente, atendendo o convite para estar em outro evento, de maneira que naquele domingo estava eu com a responsabilidade de substituí-lo em suas funções. Como professor dos jovens, naquele domingo juntamos com os adultos, casados ou solteiros ou viúvos, para uma aula em conjunto. Logo pela manhã, teve início os trabalhos da escola dominical. E eu lá na frente observei a entrada de uma visita, pois a porta principal ficava no fundo do salão onde nos reuníamos. Era um homem com cabelos compridos, barba de igual forma por fazer, bastante espessa. Vestia ele uma roupa suja e rota e tinha o aspecto de quem não se banhava já há algum tempo. Era um morador de rua, como comumente chamamos. Ele sentou-se e ouviu atentamente até o final a aula que estava eu ministrando. Durante a oração final, ele se levantou e saiu sem que pudéssemos ter oportunidade de cumprimentá-lo. À noite daquele mesmo domingo, estava eu no púlpito e, ao iniciar a exposição da palavra de Deus, a Bíblia, pude ver novamente aquele homem entrar e sentar-se no banco da última fileira. Ouviu ele atentamente a mensagem daquela noite, participou do culto com muita atenção e, após a oração final, como é costume nas igrejas tidas como tradicionais, o pastor ou o pregador da noite se dirige até a porta de saída e se põe a cumprimentar os irmãos. Naquela noite, algo diferente aconteceu. Aquele homem, ele não se levantou do seu lugar até que o último irmão passasse por mim. Por fim, ele se levantou, dirigiu-se à porta onde estava e aonde eu me encontrava e disse-me se podia falar comigo. Claro, respondi aquele homem. Ele então acrescenta: quero falar com o senhor, mas
pode ser um lugar reservado? Sim, respondi, convidando-o a me acompanhar até uma das salas de aula onde podíamos ficar mais tranquilos, sem interrupção. Entramos, encostei a porta e coloquei-me à sua disposição. Aquele homem que parecia não ter sentimentos, lacrimejando, porém, calmamente começou a falar-me, dizendo que até aquele dia ele era um homem de rua. Não o interrompi e deixei que continuasse a falar. Disse-me ele que estava na rua porque havia tido uma grande decepção em sua vida. Era um homem casado, tinha filhos, era um presbítero assíduo em sua igreja. Eu deixo de falar o nome daquele homem e também da igreja a qual pertencera, por uma questão de confidência ou de ética, se assim preferem considerar. E me contou ele, certo dia em sua casa, sentado no sofá da sala, ouviu de sua esposa uma confissão. Disse ela a ele que o estava atraindo. E o que era mais grave, acrescentou, ela estava me traindo com o pastor, que eu o tinha como meu melhor amigo. Contou-me ele, quando eu ouvi isso de minha mulher, eu não pensei em mais nada. No mesmo instante, levantei-me do sofá da sala onde estávamos e somente com a roupa do corpo saí de casa e me pus a caminhar, e caminhando estou até o dia de hoje. Muitas vezes culpei Deus pelo que havia acontecido, mas vindo aqui de manhã e agora à noite, ouvindo a sua fala, parecia-me que o Senhor conhecia toda a minha vida. Ali, aquele homem chorou copiosamente. Deixei-o chorar o quanto precisava chorar. E quando se conteve, disse-lhe que entendia o que ele estava sentindo e que Deus também sofria com ele, pois viu Jesus também ser traído. A sua dor, Deus também sentiu quando Jesus estava em nosso meio e ainda hoje. Deus sente tristeza quando um daqueles que dizem serem seus filhos também o traem. Perguntei-lhe se estava disposto a aceitar o amor de Deus e voltar ao primeiro amor quando ele conheceu Jesus, esquecendo o que para trás havia ocorrido. Ele deu-me uma resposta que me surpreendeu. Respondeu-me ele que esquecer o passado era difícil, quase impossível, mas queria voltar para Deus.
Naquele instante, orei por ele e pedi a Deus que o perdoasse, assim também a sua esposa e aquele pastor que tanto de sabor lhe causara. Disse a ele que eu não era o pastor da igreja, mas pedi a ele para ir ao templo no dia seguinte e poderia conhecer o pastor. Convidei-o a dormir numa sala da igreja, mas ele se recusou. E eu disse a ele o seguinte: eu lhe proponho fazer algumas mudanças e começaríamos amanhã. E mais uma vez eu perguntei-lhe se ele tinha onde repousar. Respondeu-me que sim, pois o gerente de uma fábrica na proximidade da igreja permitiu que ele pernoitasse debaixo da marquise e que era bastante ampla e que preferia ir para lá, recusando o meu convite para se acomodar em uma das salas da igreja. Marquei com ele que na segunda-feira, às 9 horas da manhã, eu estaria de volta e esperava que ele também estivesse na igreja. No dia seguinte, segunda-feira, conforme combinado, fui para o templo levando sabonete, toalha, roupas limpas, sapato. Ao me aproximar do templo, logo ouvi, pois, segundo ele, por não ter relógio, havia chegado bem cedo. Pedi a ele que entrasse no banheiro onde tínhamos chuveiro e pedi que tomasse um longo e tranquilo banho, entregando-lhe os pertences que trouxera. Enquanto o homem se banhava, chegou o pastor da nossa igreja, o reverendo Laudir Ricieri Pesato. Hoje, pelo que tenho notícia, é pastor de uma das igrejas batista de Curitiba, Paraná. Narrei ao pastor o acontecido e se dispôs de imediato a dar todo o apoio possível. O homem, saindo do banho, apresentei-o ao pastor Laudir e deixei-os conversando, comprometendo-me que logo mais estaria vindo buscá-lo para levá-lo ao barbeiro para cortar o cabelo e fazer a barba. De fato, voltei depois de 1 ou 2 horas, levando para ele uma marmita para a sua refeição. Aguardei que se refizesse do almoço, dizendo ele que não sabia quando foi a sua última refeição. Levei-o ao barbeiro e, de volta à igreja, me comprometi a estar lá todos os dias para levar-lhe alimentação até que ele se fortalecesse um pouco, pois estava muito abatido e subnutrido. O pastor Laudir, por sua vez, após a longa conversa que havia tido com aquele homem de quem estamos falando, concluiu que entendia ser necessário levá-lo para uma casa de repouso, pois encontrava-se muito fraco. Disse-me o pastor que já havia se comunicado com uma missão Desafio Jovem de Bauru, no interior de São Paulo, e que o pastor que dirigia aquela missão se propôs a cuidar daquele homem. Aconteceu que, pelo seu estado de fragilidade,
não poderia viajar de imediato, e assim sendo, me propus a ir à igreja diariamente e levar alimentação até que ele estivesse em condições de viajar. Aquele homem concordou em ir para a missão em Bauru, São Paulo. E no sábado mesmo já providenciamos a reserva na rodoviária e o pastor Laudir agendou com o pastor em Bauru que o esperasse na chegada que se daria no dia seguinte, dia de domingo. No domingo pela manhã, o homem de quem falamos estava na igreja. Era totalmente outro. Sua aparência estava irreconhecível. O pastor o apresentou à igreja e perguntou quem se lembrava dele, pois esse era o segundo dia que ele nos visitava. Ninguém o reconheceu. Eu e minha esposa levamos o almoço para ele naquele domingo e, uma vez satisfeito, o levamos até a rodoviária e o colocamos no ônibus, recomendando ao motorista que cuidasse dele por nós e que ele deveria descer em Bauru e só o deixasse quando o pastor de lá o recebesse. Depois disso, nunca mais soubemos daquele homem. Mas eu diria uma história triste com um final feliz. Um reencontro com Jesus. Mas o que eu quero enfatizar é que cada vez que não honramos a Deus, o estamos traindo. Isso pode acontecer com você, meu caro amigo. Pode acontecer comigo. Basta relaxarmos a guarda, deixarmos de vigiar e poderemos incorrer no mesmo erro ou pior daquele pastor que destruiu uma família ou de Judas que traiu Jesus. É importante que quando as pessoas nos olhem, não vejam simplesmente uma máscara, mas sim a nossa verdadeira identidade, o nosso verdadeiro eu. Escrevi, certa feita, a uma pessoa que me era muito próxima, o seguinte, eu abro aspas, a perda de um ente querido dói muito. Porém, passados alguns dias, a dor passa, dando lugar à saudade. A dor da traição dói muito mais, porque esta não passa. A cada esquina que você cruza, ela está lá, trazendo à memória toda a dor da traição. Fecho aspas. A única possibilidade que você tem de curar essa dor, a dor da traição, é o perdão. Nutrir um ódio por uma pessoa que te feriu, que te traiu, nenhum mal está fazendo a ela ou a ele. Você sim é que está sofrendo as consequências desse ódio. O salmista disse, enquanto calei os meus pecados,
envelheceram os meus ossos. Olhe para você e veja como você ou com você pode estar acontecendo exatamente o que Davi disse. Os teus ossos de repente se envelheceram e você está prestes a ir para uma mesa de cirurgia, porque o ódio o deixou doente. Jesus recomendou: perdoai os que vos maldizem. Jesus assim recomendou porque ele era capaz de fazê-lo. Certo dia, estava eu em Jerusalém, ao pôr do sol, meus pensamentos me levaram até o Gólgota e pude sentir como foi aquela sexta-feira em que Jesus, pendurado em uma cruz, brada ao Pai: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Pensando ainda na frase proferida por Jesus, pude entender que o perdão que ele estava pedindo ao Pai não se limitou apenas àqueles 3 ou 4 soldados romanos que o pregaram na cruz. Não, absolutamente não. A expressão Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem tinha e tem uma amplitude muito maior. Pai, perdoa os demais romanos que não creem em mim. Aos de minha raça, os judeus, perdoa-os, que embora não tenham me executado formalmente, o fizeram através de sua omissão ou de aplausos ao que os romanos faziam. Até mesmo a Judas, meu amigo, que me traiu. Perdoa, Pai, todo ser humano que vier a ouvir falar de mim, e nessa classe está incluído eu, está incluído você e todos quantos passarem por este mundo. Pai, perdoa-lhes. Tenho certeza que se Judas tivesse se arrependido, ao invés de sentir remorso, também estaria perdoado por Jesus. Como Pedro foi, e todos quantos um dia fracassaram na vida e em um dado momento se voltaram para ele, Jesus. O perdão de Jesus, muito mais do que o nosso, tem uma força libertadora. Na oração que Jesus nos ensinou, ele disse: Pai, perdoa-lhes. E a nós, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos adversários. E ainda ensinou-nos Jesus: quando chegares perante o altar para ofereceres a tua oferta, se tiver alguma coisa contra seu irmão, vá primeiro reconciliar com ele, depois vem e oferece a sua oferta. Agora sim, termino repetindo as palavras de Jesus: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão
fazendo. Você tem coragem para fazer o mesmo? Perdoar os seus inimigos e orar por eles? Pense nisso. E eu termino dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe e até uma próxima vez, querendo Deus.